40 naves começam a disparar mísseis nucleares em direção aos polos de Marte. O show de fogos-artifício começou uma nação inteira dedicada a um objetivo comum de transformar uma rocha, sem vida, em um jardim. Os mísseis se revezam, explodindo. Muito acima da superfície, na atmosfera marciana, 2 sóis pulsantes são criados nos céus acima dos polos, norte e sul de Marte. E assim, começa a terraformação de Marte, a superfície fria. Radioativa e estéril do deserto está sendo reabilitada em seu antigo eu verde. A temperatura está subindo, o gelo está derretendo e a atmosfera engrossando, dando início a um efeito estufa em cascata. Marte está sendo reiniciado, o que crescerá. E tipos de criaturas farão do planeta seu lar quando os humanos assumirão e lançarão missões de terraformação longo prazo, como a construção de uma magnetosfera e oxigenação semeadura do planeta, ou o tempo começará a se esgotar à medida que as gerações mais jovens se acostumarem a viver no subsolo em assentamentos abobadados, perdendo sua conexão com a Terra. E não tendo desejo de continuar o projeto de terraformação multigeracional. Explosões estrangeiras, os 2 sóis estão brilhando intensamente acima dos polos. Esta é a fase 1 de terraformação de Marte. É a extração em massa de gelo. CO2. Marte é tão frio porque a atmosfera é apenas 1% da Terra. Não é suficiente para capturar o calor que vem do Sol. Qualquer água líquida na superfície congela ou evapora rapidamente. A baixa pressão também retira todo o oxigênio do sangue de um humano, causando o desligamento circulatório em 1 minuto, exigindo trajes pressurizados para sobreviver. Os 2 sóis nucleares começam a derreter as calotas polares, conforme o CO2 e a água nas calotas polares derretem e se transformam. Em gases, é liberado no ar, criando uma atmosfera mais espessa. A temperatura do planeta vermelho começa a subir. As médias vão de menos 60 Celsius, menos 76 Fahrenheit, para 40. A terraformação é vista pela primeira vez nas regiões mais quentes. Perto do Equador e nas crateras e vales mais profundos, a água líquida começa a aparecer na superfície, mas congela à noite, conforme a superfície se torna mais quente, e CO2 e água derretem. Engrossando a atmosfera, começa a reter mais calor, que derrete mais CO2 e água, acelerando a terraformação. Missão, e assim, começa o efeito estufa descontrolado. Marte começa a assumir como uma inteligência artificial avançada, capaz de começar a programar uma versão mais forte de si mesma à medida que as temperaturas em mais regiões começam a atingir 0 Celsius, 32 Fahrenheit. O gelo subterrâneo começa a derreter a água líquida, está vazando do solo e colinas fluindo para baixo, esculpindo leitos de rios antigos e em crateras. Lagos pré-históricos. À medida que o vapor de água evapora na atmosfera, mais nuvens começam a se formar. É frio no início com neve e granizo. Então começa a chover. Iniciando o ciclo da água, a cobertura de poeira vermelha em Marte começa a ser lavada. Os rios estão fluindo, movendo-se lentamente por causa da gravidade mais baixa. A maior parte de Marte começa a ficar coberta com 30 pés e 9 metros de água, recriando os primeiros oceanos. 87 dos antigos em Marte foram perdidos para o espaço. O que sobreviveu foi armazenado nas calotas polares, mas agora os oceanos estão retornando quando totalmente terraformado. Marte terá um oceano de 1 milha, 1,6 quilômetros, profundidade cobrindo mais de 20% do planeta. Com ondas monstruosas de movimento lento, haverá um oceano gigante. No hemisfério norte, onde é plano e abaixo da elevação média, enquanto no sul, cheio de crateras e alta elevação, haverá terra seca, como a atmosfera fica mais espessa. Começa a bloquear mais radiação solar e raios cósmicos, que tem esterilizado a superfície. O céu está começando a se transformar em um tom claro de azul. A água está vazando por rachaduras no subsolo. Qualquer bactéria marciana subterrânea antiga que tenha sobrevivido no subsolo começará a crescer e se espalhar. A bactéria começa a subir para a superfície, onde as poças crescentes de água engrossam a atmosfera e luz do sol ajudam a crescer e se espalhar. As bactérias podem sobreviver no vácuo do espaço e na radiação. Algumas podem até sobreviver por milhões de anos. Se não houver bactérias marcianas antigas, então elas serão semeadas da Terra.
Essas bactérias serão projetadas por bioengenharia para sobreviver em ambientes frios de alta radiação e feitas para crescer e se espalhar rapidamente, uma vez que se estabeleceram no planeta. Elas se adaptarão e evoluirão rapidamente para os ambientes locais, passando por 500 gerações em um único ano. As bactérias começarão a quebrar rochas, criando solo, abrindo caminho para organismos e plantas mais complexos sobreviverem de algas, gramíneas e musgo. Marte agora está parcialmente terraformado. Máscaras de oxigênio ainda são necessárias, mas nas áreas mais baixas das planícies do sul, os humanos não precisarão de trajes de pressão. As estruturas não precisam ser construídas tão fortes para suportar a pressão, e a radiação do espaço é reduzida. Então, os habitats não precisam ser enterrados profundamente no subsolo. Agora, começam os projetos longos de várias gerações para terraformar Marte completamente. O desenvolvimento bem-sucedido da fusão nuclear na Terra começa a encurtar o cronograma de terraformação. Estrangeiro, em vez de terraformar todo o planeta. O trabalho começa na terraformação de um local específico, uma cratera profunda. Esta é a missão para a terraformação. Uma cratera inteira é coberta e fechada. Ela se torna um domo transparente, transformando-a em uma terra semi-subterrânea, aberta. A construção continua no chão da cratera profunda, onde é protegida da radiação quente em torno de 20 graus Celsius, 68 Fahrenheit, e tem uma alta pressão, permitindo água líquida, e não precisando de trajes pressão ou habitats pressurizados. As tripulações só podem viver na superfície por um curto período de tempo, mesmo em suas naves espaciais, pois são bombardeadas por raios solares e cósmicos que dividem os núcleos dos átomos no metal da nave espacial. É por isso que os humanos precisam ir fundo em Marte, vivendo na cratera fechada. O clima é controlado e a atmosfera é geoengenheirada para ser respirável. O solo vermelho é misturado com uma cola feita de plantas e é cozido para fazer tijolos, e um material de impressão 3D a áreas abertas para cultivo de plantas no solo nativo marciano. Uma máquina bioreatora mistura água para limpar o solo do perclorato prejudicial. Tornando-o pronto para uso na agricultura, a água líquida evapora na atmosfera do domo, criando túneis de chuva. Escavadores estão cavando nas laterais da cratera para criar habitats oxigenados mais fechados. Túneis, em breve, conectarão os habitats da cratera a mais crateras, tubos de lava, plataformas, lançamento e outras áreas de Marte, criando uma rede subterrânea, terraformando todo o planeta. Marte continua com sua atmosfera mais espessa, clima quente, rios e ondas oceânicas fluindo, e bactérias crescendo, humanos geneticamente modificados avançam na Terra, e a humanidade cura o câncer, permitindo que os astronautas comecem a viver em habitats na superfície de Marte, sem medo de radiação. Asteroides e cometas são redirecionados, visando os desertos em Marte. Por que não? Há CO2 suficiente em Marte para transformar completamente a atmosfera. Uma empresa é paga para importar materiais adicionais para tornar a atmosfera mais espessa. Gelo e nitrogênio, asteroides, também são coletados para a atmosfera, usados tornar o solo habitável para o cultivo de plantas nativas. Reatores de fusão planetária agora pontilham a paisagem marciana, cabos supercondutores. Envolvem Marte de norte a sul e ao redor do Equador, passando pelo Vale Mariner. Assim como os cabos de internet submarinos primitivos na Terra, uma corrente elétrica começa a pulsar e circundar Marte. Este é o projeto de loop solenoide, construído para reiniciar o campo magnético de Marte sem um campo magnético natural. 100 gramas a 2 quilos de atmosfera precisam ser fabricados por colonos a cada segundo, conforme os ventos solares retiram a atmosfera desprotegida para o espaço. Marte tinha um campo magnético antes, mas asteroides enormes colidindo com a superfície possivelmente interromperam o fluxo de calor no núcleo do planeta, e os maiores sobreviventes da natureza, eles estão se alimentando de bactérias e algas, absorvendo radiação de dióxido de carbono, metais pesados e poeira, e fornecendo comida para criaturas maiores, torres de oxigênio feitas pelo homem e algas em massa. Fazendas aceleram o processo de transformar mais CO2 em oxigênio, pois o dióxido de carbono é composto de 73 oxigênios.
Plantas e árvores geneticamente modificadas estão sendo introduzidas na superfície selvagem de Marte. Este é o estágio de semeadura do projeto Terra Advanced. Espécies com flores e insetos bioengenheirados são semeados, e à medida que organismos mais complexos são introduzidos com reprodução seletiva, o solo e a superfície se tornam mais enriquecidos, construindo a base para um mundo biológico mais complexo prosperar. Não sabemos para onde nossa tecnologia futura nos levará, ou como os corpos humanos podem ser bioengenheirados para sobreviver em Marte, no final, dando à humanidade o controle de sua própria evolução. Espero que você tenha achado este vídeo esclarecedor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.